Olá, muito bem-vindos ao nosso evento Mente Sã em Corpo São. Boa tarde a todos. Eu gostaria de solicitar que desliguem seus microfones e câmeras para podermos assegurar uma maior qualidade de transmissão. Afinal, estamos nos conectando de diversos países. Meu nome é Heloísa e sou fundadora de duas marcas: Glow Patient para a saúde internacional e Glow Person, lançado recentemente, uma rede de profissionais experientes escolhidos a dedo, vivendo em diferentes países e trabalhando em diferentes setores. Nosso objetivo é apoiar estudantes, pessoas e empresas que planejam atividades futuras em outros países. Nós acreditamos que, como todas as outras crises, esta também vai passar e precisamos nos preparar para atingir novos patamares em nossas vidas. Glow Person vai oferecer seminários com os palestrantes de sucesso internacional e em nossa loja você também poderá adquirir consultas individuais com os nossos consultores. O provérbio romano mente sã em corpo são pretende chamar a atenção para a união existente entre corpo e mente. Para termos uma mente saudável e um corpo saudável, temos que fazer exercício físico, descansar, ter boa alimentação, dormir bem, fazer uma higiene física e oral, entre muitas outras coisas que devemos realizar diariamente. Viver saudável, ser saudável, depende muito de nós. Nossa primeira palestrante de hoje é Isadora, uma nutricionista não convencional que não acredita em dietas restritivas. A saudade da família e dos amigos, as novidades, os desafios do novo ambiente e a mudança de alimentos disponíveis frequentemente afetam os hábitos nutricionais. Além de uma avaliação clínica, Isadora inclui em seu atendimento a avaliação do ambiente onde o paciente se encontra, sua personalidade, seus hábitos sociais e desenvolve em conjunto com o paciente estratégias individualizadas que buscam potencializar recursos pessoais com foco em saúde e bem-estar. E essa reeducação alimentar permite atingir não só o peso desejado durante o tratamento, como também ajuda a mantê-lo posteriormente. Isadora, por favor, a palavra é tua. Olá pessoal, tudo bem? Então, meu nome é Isadora, eu sou nutricionista. Não vou me prolongar muito na minha apresentação, já que a Heloísa já fez. E queria começar agradecendo então pelo convite de estar aqui hoje falando para vocês um pouquinho sobre como manter uma alimentação saudável num contexto de mudança de país. E bom, eu tenho uma experiência pessoal, não de mudança de país, mas nos últimos anos eu já me mudei 2 vezes de cidade. Eu moro no Brasil, sou de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e em 2017 eu me mudei para o Rio de Janeiro, morei 1 ano e meio lá, e eu moro atualmente aqui em São Paulo. Então, assim, o Brasil é um país de regiões, né, de dimensões continentais. Eu continuo numa micro-região, mas mesmo assim eu senti alguns impactos e algumas diferenças, né, até mesmo culturais, na alimentação. E também acompanho pessoas que moram em outros países, e então tenho uma experiência aí com essas mudanças que ocorrem. E assim, quando a gente pensa numa mudança de país, tudo muda, né? Então não é só a alimentação que vai mudar. A gente vai mudar de casa, a gente vai mudar de trabalho, a gente vai conhecer pessoas novas, a gente pode estar longe da nossa família, longe dos nossos amigos. Então é um período, assim, inicialmente de readaptação, né? De reconhecimento do local, de conhecer a cultura, a gente tem a barreira da língua. Então, todas essas coisas, assim, estão envolvidas nesse processo e elas podem, de uma maneira ou de outra, impactar na nossa alimentação. De que forma? Então, assim, bom,
eu vou mudar. Eu preciso conhecer o supermercado daquele país, onde que eu encontro as coisas que eu gosto, quais são as coisas que eu gosto que eu ainda vou ter acesso e quais são os novos alimentos que eu vou estar inserindo na minha rotina. Tem feira nesse país, no meu bairro, existe esse hábito, não existe, onde que são, quais dias que ocorrem. Então eu preciso me apropriar de uma maneira geral, né, dessa nova rotina. E a alimentação saudável está muito ligada à rotina, a planejamento e organização. Então o primeiro passo, assim, a primeira dica que eu tenho para dar hoje é de investir numa organização. Aí a gente tem que pensar que se a rotina já era desorganizada no Brasil, a gente tem que começar do zero. Se a rotina no Brasil era mais ou menos organizada, a gente pode pensar nas coisas que a gente vai conseguir manter da nossa antiga rotina e nas coisas que a gente vai ter que aí readaptar. Então, quando a gente fala em organização, o primeiro passo é pensar na estrutura da alimentação. É a nossa espinha dorsal. Não adianta eu ficar pensando, eu como isso ou eu como aquilo, sem pensar primeiro que a alimentação precisa ser estruturada. O que é essa estrutura? Pensar em quantas refeições, por exemplo, você vai fazer no dia. Vão ser 2, vão ser 3, vão ser 6 refeições? Onde que você vai fazer essas refeições? Então, em casa, no escritório, no refeitório, você vai ter que sair para comprar algum alimento. Se você vai comer fora, você vai comprar fora, vai ser um alimento que a empresa vai fornecer, você vai ter que se organizar e levar de casa. Como que você vai fazer isso? Então, todas as coisas precisam ser pensadas. Então, uma vez que a gente consegue manter uma estrutura, sim, a gente pode dar um segundo passo, que seria pensar na qualidade da alimentação. Então, hoje, o conceito de alimentação saudável está muito baseado em grau de processamento de alimentos. Esse conceito, a gente pode dizer com orgulho que foi, desenvolvido e estudado por pesquisadores brasileiros, e a gente tem as nossas diretrizes de alimentação saudável publicadas no Guia Alimentar para a População Brasileira. Aliás, fica como dica que todos acessem o material, ele está disponível na internet gratuitamente, você pode baixar e ter acesso a essas diretrizes. Mas a principal diretriz, ela fala sobre, então, grau de processamento de alimentos. A gente tem 3 principais graus de processamento. O primeiro, de alimentos in natura ou minimamente processados. O segundo, de alimentos processados. E o terceiro nível de processamento, que são os ultraprocessados. Então, os alimentos in natura e os minimamente processados, que vão ser a base da nossa alimentação, e aí que eu vou me deter, já que a gente tem um tempo um pouquinho limitado. O que é o alimento in natura e minimamente processado? Aquilo que a gente bate o olho e reconhece como alimento. Então, arroz é arroz, batata é batata, legume é legume, fruta é fruta, em qualquer lugar, em qualquer lugar do mundo, a gente vai bater o olho e vai saber que aquilo ali é um alimento in natura, ou minimamente processado, uma farinha que passou pela indústria para ser moída, mas ainda assim é um alimento in natura. Então, a alimentação saudável é uma alimentação que é muito simples, não tem mistério. A gente não precisa, daqueles alimentos mirabolantes com vários apelos nutricionais. Tendo uma alimentação, assim, vinda da terra, tá tudo certo. Mas é claro que a alimentação saudável também vai incluir prazer de comer. E aí, nem sempre a gente tem prazer só com alimentos in natura. Às vezes a gente gosta de um ultraprocessado, por exemplo, um refrigerante, um chocolate, uma guloseima bem açucarada, um sorvete. E aí tá tudo bem também, de vez em quando, a gente inserir esses alimentos na nossa rotina. Por quê? É muito melhor que a gente consiga ter uma alimentação equilibrada, comendo de tudo um pouco, do que ter momentos onde a gente corta tudo e outros momentos que a gente tem um consumo meio fora do controle, sabe? Então, uma alimentação saudável é uma alimentação em equilíbrio, não só em termos nutricionais, mas também considerando o prazer de comer, porque a comida, sim, é via aí de prazer. E falando nisso, para encerrar,
uma dúvida que tem e às vezes causa muita angústia em quem se mudou, é a seguinte: Isa, cheguei aqui num país diferente, tem um monte de coisa gostosa pra comer, quero conhecer vários restaurantes, estão sempre me chamando pra comer fora, pra comer na casa de alguém, em um contexto pré-pandemia, né? Como que eu faço? E a dica é: vá, experimente, conheça esses novos alimentos. É importante que você tenha contato com eles, né? Eles fazem parte da cultura local e isso é natural que num primeiro momento a gente tenha muito interesse em experimentar todas essas coisas diferentes, que a gente vá no supermercado e fique muito encantado com algumas coisas que a gente encontra, mas depois de um tempo aquilo não é mais uma novidade. A gente mora naquele país, vai ter sempre disponível. Então a gente começa a ter um consumo mais moderado, esse consumo até cai. Então, me mudei para a Suíça, tem muitos chocolates maravilhosos, como chocolate todos os dias, vários tipos. Tudo bem. É normal que isso aconteça no primeiro momento. Daqui a pouco você vai eleger o seu favorito, né? Você vai conseguir distinguir qual que é o momento que você tá com aquele desejo mesmo, daquele momento que só seria um hábito, né? E vai conseguir comer o chocolate em pasta, tudo bem. Claro que existem questões emocionais que podem atrapalhar esse processo, não é tão simples, né? E aí a gente estaria falando de um comer mais emocional e os impactos, né, de estar longe da família, de estar longe dos amigos, que podem ter na alimentação. Então, muitas vezes o alimento é utilizado para tapar um buraco de coisas que a gente está sentindo. E aí a relação com a comida já não tá tão legal. Mas é interessante pensar que esse tipo de comportamento, geralmente, ele não é adquirido assim na mudança. Se você tinha uma má relação com a comida antes de se mudar, provavelmente essa má relação vai continuar. E é necessário rever, né, o que está acontecendo, o que tem por trás desse alimento. Mas de forma geral, né, é isso. É uma alimentação saudável, não é uma alimentação complicada, não é uma alimentação restrita, né? Pelo contrário, ela é ampla, ela é cheia de sabor e baseada naquilo que a gente bate o olho, reconhece, ou naquilo que a gente consegue dizer exatamente o que tem dentro, né? Então, eu vou comprar um bolo, se eu ler a lista de ingredientes desse bolo, reconhecer todos os ingredientes que tem ali, perfeito, é um bolo que a gente conseguiria fazer em casa. Agora, se eu vou comprar um bolo e que tem um monte de nomes que eu não sei o que é, que eu não reconheço como alimento, talvez esse bolo seja um bolo da categoria dos ultraprocessados e que a gente deveria preferir aquele caseiro feito em casa. Por hoje é isso, é esse o meu recado. Muito obrigada, Isadora. Muito interessante esse teu depoimento sobre quando a gente chega num lugar novo, que a gente quer experimentar tudo. Eu me identifiquei muito com isso. E eu ganhei bastante peso quando eu me mudei aqui para a Suécia. E a culpa é dos chocolates, que são maravilhosos. E agora eu estou fazendo um acompanhamento nutricional com a Isadora e eu e meu marido, que a gente tinha subido bastante de peso, agora nós estamos conseguindo fazer uma dieta equilibrada, onde a gente não precisa cortar tudo, não é tão restritivo quanto aqueles 100 gramas no almoço de carne, 100 gramas no jantar. A gente pode ainda sair com os amigos e a gente um dia comer mais, outro dia a gente faz uma restrição maior e com isso a gente está conseguindo perder peso. Parece mentira. É difícil, mas é possível. Nossa próxima palestrante é a Andréia Pereira, que tem um histórico de mais de 30 anos em atendimento clínico, aliados à experiência em recursos humanos. Ela tem conhecimento das pressões enfrentadas pelo expatriado no novo ambiente de trabalho, como também em casa. Afinal, tanto o cônjuge quanto a família nem sempre veem a relocação como algo positivo. Sua principal capacidade está em administrar o conflito existente entre os membros de forma a que juntos possam tirar o melhor proveito da experiência
no novo local. Olá pessoal, que bom poder estar aqui contigo, Heloísa, com o Eduardo e a Isadora no Globo Person, para a gente poder falar como é possível passar por um processo de uma grande mudança, tendo a mente sã e o corpo são. Então, sair do nosso país de origem, onde tudo é muito conhecido, que são as nossas raízes, que a gente está familiarizado, né? A gente tem, enfim, a nossa família, tem os amigos, a nossa cultura, a gente domina o idioma. Então, é uma situação que a gente conhece e que a gente domina. Então, toda situação que é muito conhecida nos dá um conforto, nos dá uma segurança maior. Sair desta situação para um outro país onde tudo é muito desconhecido nos gera certamente aí um desconforto. Cada pessoa vai lidar de uma forma, até porque somos muito diferentes. Então, o que é importante? A gente poder se conhecer e saber como que a gente lida com este momento. Se eu sou uma pessoa mais aberta a mudanças, se eu posso lidar melhor com situações rotineiras ou não. Então eu vou poder ir me conhecendo para poder me preparar melhor. Muitas vezes uma psicoterapia breve, né, pode ajudar até nesse sentido para a pessoa poder ver que recursos que ela tem, de que forma que ela pode enfrentar esse novo momento. Então também pode ser uma ajuda. As pessoas vão morar fora, né? Vão para um outro país pelos mais diversos motivos. Então é muito comum a gente ver quando os pais recebem uma proposta e os filhos, né, dependendo da idade, muitos não querem ir. Então, às vezes, os adolescentes que têm o seu grupo de amigos têm uma resistência muito grande. As crianças pequenas também, muitas vezes, né? Porque tem todos os vínculos, estão muito acostumadas. Então, é importante a gente poder pensar que, dependendo da faixa etária, isso também vai ter uma variação muito grande nessa forma de poder lidar com a situação. Outras pessoas, então, vão sozinhas, ou pela questão da sua profissão, por querer estudar, por ser um objetivo também aí de vida. Quando se chega no país que é novo, a tendência geralmente é a gente idealizar. A gente vê muito as coisas boas. O nosso olhar geralmente é para o que nós não temos no nosso país, então a gente valoriza, né? Luiz Garden é um sociólogo que ele nos fala que quando as pessoas se mudam, elas passam neste novo país por algumas etapas, alguns processos de mudança e que esses processos eles também vão variando no decorrer do tempo e da experiência de cada um. Então, esse seria um primeiro momento que eu acho que é um encantamento, é mais ou menos como uma lua de mel. A gente chega, fica muito encantado com tudo, mas esse momento ele vai aos pouquinhos passando, né? Porque não é como uma viagem de turismo, a gente viu o que tem de melhor e aquilo passou. Então, passado esse período, é um período onde a gente vai começando a se deparar com as coisas que realmente acontecem no dia a dia, a gente vai tomando contato com outras coisas e aí muitas vezes vem uma sensação de estranhamento. Estranhamento por quê? Porque é difícil às vezes, por mais que a gente se prepare em termos do idioma, é difícil a gente poder lidar com este idioma, com a pronúncia, fazer com que as pessoas possam nos entender e a gente possa entender as pessoas. É difícil, às vezes, a gente conseguir se adaptar, né? A própria questão da cultura. É uma sensação, muitas vezes, de estar sozinho, porque a gente está sozinho numa terra que seria, digamos, uma terra estranha, onde tudo que é novo a gente precisa ir aos pouquinhos se aproximando para aquilo se tornar mais familiar e poder ser mais conhecido. Então, uma situação que é fundamental, né, é a gente poder pensar que tudo leva ao seu tempo, né? Tudo a gente precisa ir devagar, a gente precisa ir se experimentando, cada um vai ter um tempo.
Então, nesse momento, eu acho que é um momento que a gente lida muito com a capacidade de estar só, né? A gente vai estar com a gente mesmo, a gente vai poder ir se conhecendo melhor. Então, é um tempo de poder estar sozinho, mas ao mesmo tempo também é importante que a gente possa buscar outras pessoas. Acho que o que funciona muito também é a gente poder buscar o grupo de pessoas que estão passando pela mesma situação, que sempre tem as vivências parecidas, e isso é como se fosse um apoio, né? É um suporte que a pessoa vai poder nos contar a experiência que ela está tendo, como é que foi. Então é muito comum, né, os imigrantes, os expatriados, poderem se encontrar e compartilhar esse momento, esse período, né? Uma outra questão que eu acho que acontece muito é as pessoas irem podendo descobrir, né, e conhecer devagarinho, né, o que se pode fazer naquele país, o que existe. E para isso, então, é o que a gente vinha falando, que é eu poder me conhecer e saber o que eu gosto de fazer. Algumas pessoas gostam de praticar esportes, depois até o Eduardo vai poder falar, né, melhor. Eu acho que nesse momento, então, a busca de algum esporte, onde já pode propiciar que a pessoa consiga se aproximar de outras pessoas, né? Consiga aí canalizar um pouco a sua angústia, a sua ansiedade. Algumas pessoas gostam de ler, então cada um vai poder buscar o que gosta realmente aí de poder fazer. Quando se muda a família toda, a própria família, eu acho que passa a ser este grupo aí que a gente diz como se fosse um time, né? É um suporte. Então, a família pode se acompanhar e ela pode ir junto, dando esse apoio uns para os outros e fazendo essas novas descobertas juntas. Quando as crianças são muito pequenas, é muito difícil, às vezes, a gente poder comunicar algumas coisas. Então, é importante também que possa ser falado no concreto, olha, mostrar no mapa, né, aqui onde a gente está, é dessa forma que acontece, poder acompanhar, porque as crianças vão estar no momento aí de buscar uma outra escola, são novos amigos, né? Assim como os adolescentes também, que estão passando por um outro momento, que é o momento da busca do grupo, da busca da identidade. Mas uma questão que é super importante é que se a gente não puder mergulhar nessa experiência e ter essa abertura para a mudança, vai ser muito difícil da gente poder realmente se adaptar. Eu sempre penso que é mais ou menos, né, como a gente chega na praia, a gente vai na piscina ou até numa lagoa, se a gente não entrar na lagoa, não entrar no mar, na piscina, a gente não vai saber a temperatura da água. Então, se eu não sei qual é a temperatura da água, eu não posso ter aquela sensação, eu não posso ter aquela vivência, eu não posso saber o que eu vou fazer a partir disso. Então, é importante que as pessoas possam, né, estar abertas a aprender essa nova língua, realmente, assim, se inserir dentro dessa nova cultura, poder aproveitar o que existe de bom. É fundamental que a gente não fique preso, né? Preso só ao passado, pensando o que a gente tinha de bom, o que a gente deixou para trás. Tudo aquilo que a gente deixou para trás está com a gente, né? Eu sempre penso que o que a gente viveu, as nossas experiências, elas vêm conosco e a gente vai podendo então transformar. Na medida em que o tempo vai passando, esse novo país, ele vai deixando de ser um país tão desconhecido, ele vai sendo mais familiar, a gente vai poder sentir um pouquinho mais pertencendo, né, a essa nova situação, esse contexto, e tudo isso é como se a gente dissesse assim, vai devagarinho, né, se tranquilizando. Mas é importante que sempre se possa buscar uma ajuda, né? Existem as terapias online e aqui no Grow Person é a proposta que a gente possa, né, atender as pessoas que estão morando fora do seu país de origem, que possam ter um suporte, que possam ter uma assessoria.
Então, sem dúvida, né, esse processo é um processo que ele vai ser mais difícil ou mais fácil, né, dependendo do contexto que a gente vai passar e dependendo de como as pessoas vão lidar com ele. Mas ele vai ser muito transformador. Muito obrigada, Andréa. Nossa última palestra, a Débora Gonçalves, que é especialista em relocação no Vale do Silício e Baía de São Francisco, inclusive comentou sobre ter vivenciado conflitos familiares durante o seu trabalho de relocação. Eu posso imaginar que, inclusive nessa época de pandemia, em famílias que estão longe de sua cidade natal e todos isolados dentro de uma casa, esses conflitos familiares devem crescer exponencialmente. É bom saber que existe essa possibilidade de atendimento à distância, principalmente para crianças e adolescentes. Agora vamos ouvir o Eduardo Schutz, educador físico, ex-atleta profissional de atletismo, com experiência de mais de 20 anos ligados ao treinamento e desenvolvimento de corredores. Ele é treinador da equipe Perfect Run, assessoria esportiva que completa 15 anos em 2021. Apesar das restrições da pandemia, a Perfect Run desenvolveu uma série de procedimentos em sincronia com a OMS para garantir a continuidade dos exercícios físicos, tendo como foco principal o plano de ação e definição de metas. Afinal, nada como relaxar a mente e o corpo praticando exercícios. E para quem pensa que não pode ter acesso ao grupo por morar fora de Porto Alegre, vale lembrar que via o nosso portal vocês podem adquirir uma consulta inicial e desenvolver um programa de treinamento personalizado. Eduardo, por favor, a palavra é tua. Olá, Heloísa, Isadora, Andréa e a todos que estão nos acompanhando aqui hoje. Quero dizer a vocês, em primeiro lugar, que é uma grande alegria estar aqui com vocês, falando sobre assuntos tão importantes como nossa saúde, nossa qualidade de vida, os cuidados com o nosso corpo, com nossa mente, a busca por um tempo para nós mesmos, para cuidar do nosso corpo, cuidar do nosso bem-estar físico, mental e com isso adquirir mais e mais qualidade de vida. De minha parte, poder falar um pouco mais sobre exercícios e, em especial, o treinamento de corrida é algo muito gratificante. A corrida já faz parte da minha vida há mais ou menos 25 anos, ou seja, são 25 anos que eu falo sobre corrida, que eu penso corrida, que eu planejo corrida e falar sobre corrida para mim realmente é algo muito especial, pois ela é um grande fator de motivação e de inspiração em minha vida. Trabalhar com corrida é realmente algo muito gratificante para mim. Uma vez um corredor da equipe me disse que quando um corredor vem treinar comigo, ele me entrega os seus sonhos. E eu achei isso tão bonito e tão importante e concordei plenamente com isso, pois acredito sim que quando uma pessoa me procura, ela não me procura apenas pela orientação do treinamento em si, ela me procura com o desejo de atingir um sonho que ela tem, e eu em troca, eu devolvo a ela toda a minha dedicação e todo o meu empenho para que a gente consiga atingir os seus objetivos. Então, é isso. Adoro corrida demais. E se eu pudesse te dar aqui um conselho ou uma dica valiosa para você que está querendo começar nas atividades ou que busca uma evolução na atividade que já faz, eu te diria que a dica mais importante é que você tem que sempre que estabelecer uma meta. Então estabeleça uma meta, coloque um objetivo. Estabelecer um objetivo e refletir sobre ele faz com que tu tenha um acordo consigo mesmo. E saber que a gente tem um período destinado para atingir determinado objetivo nos mantém um foco, nos mantém numa direção. Então, a minha dica seria essa: pense sobre um objetivo, estabeleça uma meta e crie um plano de ação. Você tendo esses
3 pontos no início de tudo vai te clarear muito essa tua busca por atingir aquilo que tu deseja. O teu caminho, com certeza, ele vai ser mais fácil se tu tiver isso muito claro. Então, estabeleça um objetivo, coloque uma meta para si mesmo, um prazo para atingir ele, né? E feito isso, crie um plano de ação. Criar um plano de ação é refletir sobre como tu vai atingir essa sua meta. Então, se o meu objetivo é emagrecer, como que eu vou atingir ele? Eu vou cuidar da minha alimentação, eu vou ter que fazer mais atividade física, daí tu já pensa assim, o meu trabalho, ele me permite que eu faça isso, qual é o tempo que eu tenho? Então tu começa, depois que tu começa a pensar sobre o teu objetivo, tu começa a ter uma clareza de como que tu vai fazer para atingi-lo, né? Então esse é o primeiro ponto. Então organizar a tua meta e o teu plano de ação para que tu vá em busca desses objetivos que você mesmo estabeleceu. Mas e por que a corrida? Na verdade, a corrida pode ser um meio para que você atinja os mais variados objetivos, né? Então você pode correr para emagrecer, pode correr por qualidade de vida, para melhorar parâmetros de saúde, pode correr para fazer amigos, para participar de determinada prova, correr uma maratona, para ter um desafio pessoal. Os objetivos com a corrida, eles podem ser muito variados e o meio é o treinamento em si. E daí vem aquela pergunta, mas será que eu posso? Eu estou acima do peso, eu nunca fiz exercícios, será que eu posso na minha idade? Eu tentei uma vez e não consegui, isso não é para mim. Na verdade, sempre que você tenta fazer um exercício, seja ele qual for, e você não consegue, você tem que fazer uma análise muito importante. Como foi o seu início na atividade? Você teve uma boa orientação? Você fez uma avaliação? Você conhecia o seu ponto de partida, o seu grau de condicionamento físico? Então, como que você iniciou a atividade? Isso é muito importante, porque muitas pessoas começam na atividade em si sem saber esse ponto de partida ou sem conhecerem o seu grau de condicionamento. E aí fazem um esforço ou correm muito rápido, ou fazem um volume muito maior do que deveriam, e aí sentem uma grande dificuldade. Quando isso poderia ser sanado puramente com uma avaliação e uma boa orientação inicial. Na verdade, se você tiver uma progressão bem gradual e um treinamento bem alinhado, de acordo com as suas possibilidades atuais, com certeza você vai experimentar e vai vivenciar muitos benefícios na sua condição física, tanto musculares como fisiológicos. Mas para isso você tem que saber o ponto ideal de partida e como você deve começar essa atividade e ter esse plano estabelecido de uma progressão gradual. A corrida tem muitos benefícios. Se você for pensar assim, é uma atividade que é uma academia ao ar livre. Então, qual é a atividade que tu pode levar na mochila, né? Então, assim, fui viajar, coloco o tênis na mochila, coloco meu calção, minha camiseta e eu tenho uma academia aqui comigo. Então, onde você estiver, você pode calçar os tênis e sair correndo. Com certeza, com uma boa sequência de treinamentos, você vai experimentar uma sensação única de bem-estar cada vez que realizar a sua atividade. Vai conhecer lugares novos, vai ver locais que você já passou muitas vezes, mas quando passar correndo você vai ver ele de forma diferente e vai perceber que com o tempo até os teus pensamentos vão começar a fluir de forma mais eficiente, com facilidade em meio a uma corrida. O treinamento de corrida ele pode te auxiliar em muitos pontos, ele vai te ajudar a criar novos hábitos, ele vai mudar a sua forma de ver as coisas, né? De como você vai lidar com as dificuldades, ele vai te tornar mais forte, não só fisicamente. Na verdade, num processo de treinamento e de um plano de ação, você vai enfrentar muitos momentos de superação. Então você vai ter que treinar às vezes em dias com mudanças climáticas, ou muito frio ou muito calor, você vai treinar em dias de chuva,
ou se não, pelo menos vai ter que pensar e criar um plano de ação para superar essas adversidades. E cada vez que você supera uma adversidade e consegue manter o seu foco no treinamento, isso faz com que você fique mais forte. E essa força que você vai adquirindo no processo de treinos, com certeza você transmite ela para todas as partes da sua vida. Então você fica mais forte, você fica mais persistente, você fica mais confiante, você acredita mais em si mesmo, pois você sabe que com o seu esforço você pode avançar e atingir todos os seus objetivos. Então, na verdade, a corrida ela te leva muito além dos ganhos musculares e ganhos fisiológicos. É todo um processo de saúde física, mental, organizacional, não só na parte física e dos exercícios, mas você leva isso para todas as áreas de sua vida. Então, pessoal, espero que tenha sido legal esse nosso bate-papo aqui hoje, né? Procurei falar com vocês um pouquinho de uma forma mais abrangente sobre os benefícios da corrida, né? Para vocês terem esse entendimento de que os benefícios eles vão muito além da parte física, né? Então a gente pode ter benefícios muito variados com a atividade. Espero em outra oportunidade podermos nos encontrar aqui novamente e quem sabe detalhar um pouco mais sobre parâmetros fisiológicos, musculares, princípios básicos do treinamento, né, periodização de treino e tudo mais. Mas o objetivo aqui era esse, era trazer algo a mais da corrida. A gente deixa para um próximo encontro para falar um pouquinho mais sobre princípios do treinamento, planejamentos em si, tá bom? Um abraço enorme para todos vocês, espero que muitos aqui em breve estejam calçando os tênis e começando a atividade. Lembrando que com orientação, de forma gradual, com cautela, tudo fica mais fácil, tá bom? Um abraço enorme para todos e vamos em frente com a corrida. Bom, gente, nós estamos aqui chegando ao final do programa, mas eu acho assim que nós tivemos uma excelente visão com 3 profissionais muito capacitados, tanto na nutrição quanto na psicologia ou no treinamento de corrida. E é como eles dizem, que a gente precisa de uma ajuda profissional para dar os primeiros passos, porque às vezes a gente tenta fazer uma dieta mirabolante e não segue um hábito, né? Ou tenta fazer um treinamento e daí acha muito difícil e para. Então, isso que eles enfatizaram de começar a parar, e mesmo um tratamento, né, com um psicólogo, a gente começa a mexer em alguns pontos que são dolorosos, né? Mas a gente tem que continuar. Então, assim, até que aquilo vire um hábito e a gente começa a se sentir melhor e mais confiante para ter um equilíbrio de mente sã e em um corpo são. Então, essa fica o nosso recado aqui e eu quero lembrar que vocês podem fazer consultas individuais com os nossos palestrantes, tem no nosso site o contato deles, glowperson.com.br, e fiquem ligados para o nosso novo evento. Um abraço, bom dia para vocês!